Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos falar do segundo episódio de Picard, tá? Da série Jornada nas Estrelas de Picard, que está na Amazon Prime, né? Intitulado Mapas e Lendas, tá? Para eu poder falar desse episódio, vou precisar dos spoilers de sempre, tá? Então se você ainda não assistiu o episódio, vai lá, assiste, né? E depois vem aqui assistir a gente, tá certo? Esse episódio ele tem uma cadência um pouco mais lenta que o primeiro, né? Por um lado isso é bom porque a gente não tem aquelas cenas de ação altamente coreografadas com tiros, com lutas, né? Coisa e tal, né? Mas por um outro lado, esse episódio ele mostrou alguns problemas também que parecem ser interferência do Alex Kurtzman, né, no processo produtivo, no processo criativo da coisa aí, né? O que aproximaria inclusive, né, o que poderia aproximar inclusive, né, Picard e Discovery, né? Vamos fazer uma espécie de crossover aí, o que é uma coisa que incomoda um pouco, né, na minha modesta opinião aí, tá? Eu que não sou um entusiasta de Discovery, tá? Eu sei que tem gente que gosta, tá? Mas particularmente eu não vejo com bons olhos um crossover, né, entre Picard e Discovery, tá certo? Mas como é que o episódio começa? Ele começa, tá, mostrando o que aconteceu 14 anos antes, né, do que está acontecendo no episódio, que foi a revolta dos androides em Utopia Planitia em Marte, né, onde um androide chamado F8 começa a revolta, tá? Ele mata os humanos, né? Ele atiça os androides para fazer a revolta e depois ele dá um tiro na cabeça, como se ele estivesse sendo manipulado, como se ele não estivesse fazendo tudo aquilo de vontade própria, né? Então isso daí já é uma informação. Uma segunda coisa que a gente vê também, né, que é só a título de curiosidade, tá, é que a gente vê que tem um certo preconceito dos seres humanos contra, né, os robôs ali, contra os androides, né, que é uma coisa muito parecida com o que a gente via nas obras do Asimov também, esse preconceito dos humanos contra os robôs aí, o que pode ser, né, uma homenagem aí no caso, tá? Passado esse teaser e passada a abertura, né, a gente está no Chateau Picard, né, e vê o Picard com seus dois amigos romulanos ali, né, que o pessoal está dizendo aí que tem uma referência aos imigrantes, né, a questão dos imigrantes, né, mas eu ainda vejo eles também muito como amigos muito próximos do Picard, né. A gente vê eles olhando, né, as imagens, né, onde a Dage morreu e vê que a imagem da Dage e dos romulanos foram apagadas, né. Esses dois romulanos aí, que são amigos do Picard, né, a Laris e o Zhaban, né, eles pertenciam ao Tal Shiar, que é, né, o serviço secreto romulano. E aí a Laris chega e fala que existe um segundo serviço secreto romulano chamado Zhat Vash, né? Aí a gente já vê um pouco o dedo do Kurtzman nessa brincadeira, provavelmente, né? Porque para que um segundo serviço secreto romulano se já tem o Tal Shiar, né? Mas tudo bem, né? Segue o filme, né? O que acontece, né? Essa parte onde está a Laris e o Picard investigando, né? E ela falando dos Atvash, né? É uma parte muito maçante, muito cansativa, cheia de technobabbles, né? E quais são as três o episódio até melhora, né, quando essa parte passa, né? E aí o que acontece? Qual é as três informações básicas aí? Primeiro, né, esses Atvash estão querendo apagar toda essa participação dos romulanos aí na caça a esses androides aí orgânicos, né, que a Dage fazia parte, né, aparentemente fazia parte, né? Uma segunda informação, os Atvash odeia androides, ainda não se sabe porquê. E a terceira informação qual é? A Laris consegue driblar esse processo de apagamento de informações que os Atvash está fazendo e descobre, né, que a Dage, né, entrava em contato com a Soji, né, fazia comunicações com a Soji, só que fora da Terra, não dentro do planeta Terra, tá? Não no planeta Terra, fazia fora do planeta Terra, tá certo? A gente vai ter depois disso, né? O Picard recebendo a visita, né? Eu tô dando uma olhada na minha cola aqui, tá, gente? Não estranha não, tá? O Picard recebendo a visita do Dr. Moritz, né? Que era o médico da Stargazer, dos tempos que o Picard era capitão da Stargazer, né? E o Dr. Moritz fala pro Picard, né, que ele tem uma síndrome que vai matar ele dentro de pouco tempo, né? Picard tem 90 anos na série, tá certo? A gente sabe que no século 24 uma pessoa pode viver até os 180 anos numa boa, né? O Dr. McCoy, por exemplo,
aparecia, né, no piloto, né, no episódio piloto de TNG com 180 anos, né, e essa coisa do Picard ter uma síndrome que vai tirar a vida dele dentro em breve, né, ajuda, né, na história a ele se mexer cada vez mais rápido para tentar resolver isso. Tanto que o Picard vai no QG da Federação em São Francisco, né? Perdão, da Frota Estelar em São Francisco, né? Conversar com a comandante em chefe, com a CNC, né? Como se fala, né? Ele fala que está suspeitando que o Dr. Bruce Maddox está fazendo androides orgânicos, né, com os neurônios do Data, e que os Romulanos estão atrás desses androides orgânicos para destruí-los, né? Ele pede para ser reintegrado, ele pede uma nave e pede uma tripulação mínima para poder investigar. Qual vai ser a reação da CNC aí no caso? Vai ser uma reação extremamente agressiva e arrogante. Vai falar palavrão, vai falar que o Picard sempre foi adepto de uma diplomacia de cowboy, o que não é verdade. Ele só descumprir as ordens da Federação em casos muito extremos, né? Mesmo que ele tenha, na evacuação romulana, descumprido as ordens, né? Ele só fazia isso em situações muito extremas, tá certo? Isso é uma coisa de diplomacia de cowboy, é uma coisa mais pro Kirk, né? Falou que ele devia voltar para casa, que era o que ele fazia. A mulher foi um horror com o Picard, né? Foi extremamente arrogante, foi uma coisa muito fora do tom, tá certo? Falou, né, que 14 civilizações estavam querendo, né, que os Romulanos não fossem ajudados na evacuação, né? Falou que a Federação tinha sim poder de vida e morte sobre os Romulanos, então tira o Delta da Federação e bota uma suástica logo de uma vez, né? Que, pô, depois dessa, né? Então o que acontece? A gente entende que está havendo uma visão mais distópica de Federação nos últimos anos. A gente entende isso. O problema é que está cerrando demais a mão nisso. Tá certo? Essa sutileza, né, de um rinoceronte entrando lá toda numa loja de cristais para se falar da distopia da Federação, ela incomoda bastante, né? E outra coisa também, parece que está se arrumando cada vez mais uma desculpa para os Romulanos, entendeu? Não terem sido ajudados, né? No episódio anterior foi a invasão dos androides lá que tornou a frota... limitou uma frota uma frota para ajudar os Romulanos. Agora está se falando que 14 civilizações não queriam que os Romulanos fossem ajudados, né? Parece que os roteiristas não estão sabendo lidar com essa distopia exagerada e estão buscando uma desculpa atrás da outra, né? E esse roteiro também está ficando cada vez mais com a cara da Terra Desconhecida. Isso nem é uma coisa ruim. Eu acho até interessante. É um fanservice interessante, é um fanservice legal, que a Terra Desconhecida foi um filmaço. Mas, né, que não seja só um Ctrl-C, um Ctrl-V, um copy-paste da Terra Desconhecida, que você coloque aí alguns elementos um pouco mais, vamos dizer assim, né, um pouco mais criativos, né, nisso aí, tá? Que não fique só essa coisa aí no caso, tá certo? Outra coisa também que a gente pode falar também, né, é que dentro lá do Cubo Borg, né, existe uma zona cinza, esse Cubo Borg que está mais sendo chamado de artefato, né, porque ele não está ligado à coletividade, mas existe uma zona cinza onde os Romulanos estão fazendo o quê? Estão pegando os zangões nessa zona cinza e desassimilando esses zangões, né? A gente tem que entender o porquê disso, né? Está vendo mais uma ligação aí entre os Romulanos e os Borgs, né? E a gente tem que entender o que vai acontecer nos próximos episódios aí, tá certo? É até uma... a Zona Cinza ela é até vista como um lugar muito perigoso pelos Romulanos, né? Mas a Soja e o Narek, né, que estão fazendo um par romântico lá no Cubo Borg, né, eles nem dão muita ideia para isso no caso, né? Outra coisa também que é interessante da gente falar é o seguinte, né? A gente também tem, né, um outro arco aí, né, que é feito pela Comodoro O. A Comodoro O é interpretada pela atriz que fez o par romântico com Daniel San lá em Karate Kid 2, tá? E aí o que acontece? Essa Comodoro O, que a gente não sabe se é vulcana ou romulana, pode ser uma agente romulana infiltrada, até parece mais a segunda hipótese no caso, né? Ela recebeu uma comunicação da CNC falando, né, que o Picard estava atrás, né, contando toda a história do Picard, né, da história do Bruce Maddox, né, esse negócio todo, né? Então o que vai acontecer?
A CNC fala que vai investigar, né, essa infiltração romulana na Federação só por via das dúvidas, tá? Comodoro O dá um ok, né? Mas depois a Comodoro O chama uma tenente chamada Tenente Rizzo, que na verdade é o quê? É uma romulana que está disfarçada de terráquea, e as duas estão de conchavo para quê? Para sabotar qualquer tentativa do Picard, né, de investigação, né, inclusive matar o Picard, né, e a gente vê aí que tem, né, um dedo aí romulano, né, infiltrado, né, dentro da Federação aí, né, o que é uma coisa até relativamente aceitável, porque a gente viu isso em Terra Desconhecida também, né, e aí a gente está vendo, né, esse arco aí no caso, tá certo? Outra coisa que a gente vai falar também é o seguinte, né, outra coisa que a gente pode falar também é o seguinte: a Rizzo, né, e a O, né, elas falam que existe um contato, né, que existe um contato dentro do cubo Borg, que vai ser justamente quem? O Narek. Então a gente está vendo aí, né, que o Narek, que já está se aproximando da SOS, né, que ele tem interesses escusos aí para se aproximar da SOS no caso, né, e a gente está vendo aí já, né, os vilões aí maquinando a coisa, os vilões mostrando um pouco mais a sua cara aí nesse episódio, tá? O Picard, ele não vai querer trazer a tripulação antiga dele para ajudar ele, né? Porque ele não quer ver os amigos dele se sacrificando por ele, os amigos que não vão pensar duas vezes em ajudar eles, né? No caso, né? E aí ele vai atrás de uma de uma ex-amiga dele, que a gente não sabe muito bem quem é, que é uma mulher chamada Raf, né, que recebe ele inclusive com um phaser em punho, né, aí ele convence ela a conversar com ele, né, e é uma coisa muito interessante, porque a Raf, ela mora, né, perdão, ela mora num lugar meio deserto, né, e o Picard chega, né, com uma nave auxiliar, né, escrita táxi, né, ficou um negócio muito esquisito, né, ficou um negócio meio engraçado, meio tacanho, né, é como se a Delta Flyer tivesse escrito Uber, né, então ficou um negócio meio estranho aí, mas tudo bem, a gente releva essas coisas aí, tá certo? Perdão. Então o que acontece? Esse episódio, então, ele deu um avanço na história, né? Ele mostrou, botou mais alguns elementos aí, mostrou uns personagens novos, né? Mostrou os inimigos, né? Foi muito complicada essa parte da Federação, dessa CNC aí, altamente arrogante, né? Que inclusive parece, né, que a Federação está ficando tão distópica, que está se aproximando com o que está sendo, com o que está aparecendo, está sendo insinuado na terceira temporada de Discovery, né? Onde parece que a Federação acabou e ela virou uma coisa do mal, né? E aí, de repente, o crossover aí, o dedo do Alex Kurtzman, de que aqui você teria o princípio do fim da Federação em Picard, para depois a gente ver essa Federação completamente aniquilada, né, em Discovery, coisa e tal, né? Algumas pessoas, né, o Fernando Afonso está falando que é uma distância de tempo muito grande, né, para você poder conectar as duas coisas, né? Mas eu, como historiador, eu só quero lembrar de um exemplo real, né? Entre o fim do Império Romano e o surgimento do absolutismo na Europa se passaram 1000 anos, né, que foi o período da Idade Média. Muita coisa aconteceu naquele meio ali, né? E o absolutismo, ele só surgiu na Europa, né, porque o Império Romano acabou. Porque se o Império Romano tivesse permanecido na Europa, você ainda teria a figura do Imperador Romano, né, no caso, né? Na época que o absolutismo teria surgido, né? Mas tudo bem, isso daí são especulações aí, são conversas, né, que a gente está trabalhando aí, e a questão é essa, tá? Fico por aqui, um abração, fui, compartilhe o Diário dos Capitães nas redes sociais e veja meu texto na Batata Espacial, tá? Até a próxima, gente!